Olá pessoal, então vamos para mais um programa Agenda Saúde e hoje a gente vai trazer um tema super importante que é a diabetes, que fiquei sabendo que tem uma cirurgia que ajuda a controlá-la e a gente trouxe conosco um cirurgião renomado, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica para esclarecer mais sobre esse assunto com a gente. Quero te agradecer a oportunidade e a honra de estar aqui com o senhor, Dr. Paulo. Obrigado, Marcos, pelo convite e principalmente para falar sobre o diabetes tipo 2, né? Diabetes de uma forma geral, mas mais especificamente diabetes tipo 2. Doutor, define para nós quais são os tipos e o que causa a diabetes no paciente. Vamos definir uma linguagem bem tranquila para que os nossos telespectadores possam entender. Então, o diabetes, ele pode ser causado por uma deficiência da produção da insulina ou alguns pacientes apresentam, a insulina nesses pacientes apresenta uma dificuldade, uma resistência da sua ação em cima da glicose. Então, de uma maneira geral, o paciente tem diabetes tipo 1, onde tem deficiência da produção de insulina, e o diabetes tipo 2 é onde o paciente produz insulina, mas essa insulina tem uma dificuldade, uma resistência de atuar em cima da glicose. Isso faz com que o paciente comece a apresentar níveis altos de glicose. E aí começa o problema. A glicemia alta leva o paciente a ter diversos problemas quando não está controlada. Entendi. O que é cirurgia metabólica e como ela se diferencia da bariátrica? A questão é o seguinte. A cirurgia bariátrica, para você fazer a cirurgia bariátrica, o paciente tem que ter obesidade grau 2, que aí vem aquele cálculo do IMC. Que é o índice de massa corporal, né? Então, se esse cálculo é onde tem o peso, a gente pega o peso e divide pelo quadrado da altura. Se esse paciente tiver o IMC maior ou igual a 35, isso o paciente tem indicação de cirurgia bariátrica. Se ele tiver abaixo de 35 e não tiver diabetes, ele não pode fazer a cirurgia, nenhum tipo de cirurgia. No caso do paciente que tem o IMC menor que 35, vamos lá, entre 30 e 34,9, e tem diabetes tipo 2, aí ele pode consultar um cirurgião bariátrico e metabólico para saber se ele pode fazer a cirurgia metabólica, a cirurgia do diabetes tipo 2, para ver se ele pode operar para obter a remissão, o controle dessa doença. Lembrando o seguinte, tá? A gente não fala em cura nem para a obesidade e nem para o diabetes, são doenças crônicas. Mas a cirurgia metabólica, a cirurgia do diabetes, em grande parte dos pacientes, você que consegue o controle completo, a remissão completa. O paciente às vezes a maioria das vezes, fica sem até o uso de medicamento. Entendi. Como que a metabólica promove o controle da diabetes? Isso é interessante. Na verdade, existem alguns hormônios chamados incretinas, que no diabético, de uma maneira popular falando, esses hormônios está prejudicada a liberação desses hormônios. Dentre eles, o GLP-1. O GLP-1 é um hormônio usado muito hoje aí, que todo mundo conhece. Você conhece o GLP-1? Nunca ouvi falar. Saxenda, Ozempic. Ozempic é o famoso. Então são análogos do GLP-1. O pessoal está tomando Ozempic até sem receita, às vezes, para emagrecer. Que né? Isso aí é um pouco polêmico, né? Bem, vamos lá. Mas, então, na verdade, a gente trabalha no paciente que tem diabetes tipo 2, mudar a arquitetura, a anatomia desse paciente, para que o alimento chegue mais rápido no intestino, no local certo do intestino, de uma forma que faça com que ele libere esse hormônio, que faça com que esse hormônio seja liberado e a partir do momento que você libera o GLP-1, você começa a trazer a função novamente à insulina. A insulina começa a voltar a ter efeito. Então a cirurgia metabólica, ela é uma cirurgia que você muda a arquitetura do aparelho digestivo, buscando a liberação dos hormônios chamados incretinas. Dentre eles, o principal, né, tem vários hormônios importantes, mas o mais conhecido, o principal, é o GLP-1. Entendi. E quais são os tipos de cirurgia metabólica? Atualmente, no Brasil, nós temos dois tipos. Nós temos o bypass e nós temos o sleeve também, que é uma cirurgia o sleeve é uma cirurgia que a gente mexe praticamente na parte gástrica, fazendo um ajuste no estômago do paciente, e o bypass, ou bypass, a gente vai fazer uma combinação, onde nós vamos modelar
um estômago para o paciente e fazer também um desvio nesse estômago criado no paciente para poder ajudar nesse controle glicêmico. Certo. E quais seriam os riscos dessa cirurgia metabólica e os benefícios? Olha, o risco é o risco de qualquer outra cirurgia, né? E aí eu vou te falar aquilo que eu falo para os meus pacientes. Quem leva o risco é o paciente. O paciente que tem diabetes tipo 2, ele, independente de cirurgia ou não, ele já é um paciente que tem mais chance de fazer infarto, fazer um derrame. É um paciente, inclusive, tem uma característica nele que pouca gente sabe, é o infarto silencioso. Geralmente o paciente, quando você fala, alguém fala que teve um infarto, refere uma dor no peito, né? Tal. Alguns pacientes com diabetes tipo 2, eles têm um infarto sem dor. Então você vê como que o diabetes é uma doença perigosa, né? Além disso, o paciente que é portador de diabetes, ele pode perder um olho, perder um rim, ter uma neuropatia. Então, o diabetes, o paciente diabético, quanto mais precocemente ele controlar a sua glicemia, seja com tratamento clínico, se não conseguir procurar o tratamento cirúrgico, procurar a cirurgia metabólica num tempo que seja favorável a ele, mais chance ele tem de controlar o diabetes e fugir dessas complicações, desses riscos graves que ele tem de evoluir ao longo da vida com problemas graves de saúde. Depende muito da conduta do paciente, né? Depende. Tanto no pré-operatório e no pós-operatório. Exatamente. Do sucesso. Maravilha, doutor. E o que esperar após a cirurgia bariátrica? Metabólica, desculpa. Olha, na verdade, o paciente, o principal que eu acho que tem que esperar, não é porque você controlou, porque não é mágica. Quanto tempo em média para controlar? Varia, mas, por exemplo, nós temos casos de paciente que vamos falar que já começa a melhorar nos primeiros dias. Uma melhora significativa. Não, já começa a ter taxas bem próximas do normal, entendeu? Entendi. Então existe uma melhora bem significativa da glicemia. Agora, o que a gente espera do paciente? A gente espera que o paciente que vinha sofrendo com uma doença que não estava tendo controle, que estava ou poderia levar ele, já estava levando ou poderia levar ele para uma situação limitante, perda da visão, amputação, que ele cuide da sua cirurgia acompanhando a equipe médica dele, acompanhando a equipe cirúrgica dele, a equipe multidisciplinar e a equipe médica. Porque eu falei desde o começo, não tem cura. Isso não é brincadeira. Agora, a cirurgia ela tem longevidade, ela controla a longo prazo, tem muito estudo mostrando isso. Ela é eficaz no tratamento do diabetes tipo 2, da cirurgia metabólica, mas nós queremos que o paciente continue acompanhando. Dr. Paulo Reis, e quais são os desafios mais comuns entre os pacientes após a cirurgia metabólica que eles enfrentam? Olha, é cuidar da cirurgia. Eu acho que o desafio que ele tem isso eu não vejo nem como sendo um desafio. Eu acho que é ele continuar acompanhando com a equipe multidisciplinar, principalmente nutricionista, nutrólogo, a gente também sempre caminha para a parte de nutrologia, o endocrinologista, doce ilusão. Meus pacientes todos acompanham com endócrino. Ah, mas eu não tomo mais nenhum remédio, graças a Deus. Se você precisar, vamos supor que aconteça de você, isso é raro, mas começa a ter um aumento de glicemia, quem vai poder diagnosticar isso? Somos nós, junto com o endocrinologista. Exato. Então o acompanhamento é um acompanhamento constante. Não existe isso. Você acompanha, o paciente tem que acompanhar você constantemente. Então, o desafio que ele tem é cuidar do que ele fez, para não voltar a ter a doença que ele tanto tinha ansiedade, tanto tinha receio e medo daquela doença, que estava castigando ele, ou ele sabia que ia começar a causar problemas. E qual que é a mensagem que o senhor deixaria para esses pacientes que estão hesitantes em fazer a cirurgia metabólica, mesmo sabendo que tem diabetes? Eu diria a eles que hesitar, ter medo de controlar uma doença grave é permitir que as consequências dela cheguem a médio, curto ou a longo prazo. A escolha é do paciente. Então, se tem tratamento, se existe o tratamento, a melhor opção que eu vejo é esse paciente, pelo menos, não precisa operar, mas pelo menos ele pode ter medo, ter receio, nós temos que respeitar isso, temos que respeitar. Claro. Mas que se ele não está conseguindo controlar a sua doença com medicamento, com dieta e atividade física, que ele pelo menos sente na frente de um cirurgião bariátrico e metabólico para tirar todas as dúvidas dele. Pelo menos isso, essa é a mensagem. Diabetes é uma doença crônica, de caráter incurável.
e que traz consequências limitantes para o paciente. Então, que pelo menos, ele não precisa operar, mas que pelo menos ele sente, pelo menos uma vez, na frente de um cirurgião bariátrico e metabólico para esclarecer as dúvidas dele e saber o que é essa cirurgia. Perfeito. E hoje, existe alguma pesquisa promissora em desenvolvimento no campo da cirurgia metabólica para o diabetes? Sim, hoje tem cirurgias, as cirurgias aí, emergentes aí, tem cirurgias que estão pesquisando, cirurgias que você usa novos conceitos metabólicos mesmo, onde você busca estimular de forma mais potente ainda, né, os hormônios incretinos que eu falei no começo, né? E aqui no Brasil nós temos pesquisadores, eu pesquiso sobre isso, eu sou um dos que pesquisa, tem outros brasileiros pesquisando e tem outros cirurgiões também no mundo pesquisando cirurgias interessantes que já está sendo usado inclusive em outros países. Excelente, doutor. E tem alguma mensagem final que você queria deixar para os pacientes com diabetes? A mensagem é: procure um cirurgião bariátrico e metabólico. A sua doença está aí e se tem controle, não está tendo resultado, não está tendo tratamento, o tratamento clínico não está tendo uma eficácia, né? Isso não é culpa do tratamento clínico, tem pacientes que são mais resistentes mesmo, tem pacientes que não se adequam ao tratamento e está tudo bem. O que não está tudo bem é deixar uma glicemia alta, sabendo que você pode usar um recurso que é a cirurgia do diabetes, a cirurgia metabólica. Então, permita, mesmo aqueles, igual você falou, perguntou, que estão hesitando a procurar. Entendo, respeito, mas se tem, pelo menos senta na frente de um profissional, de um especialista em cirurgia bariátrica e metabólica para tirar suas dúvidas. Dr. Paulo Reis, mais uma pergunta. Existe idade mínima ou máxima para essa cirurgia metabólica? Olha, os critérios de indicação, eu falei que é o IMC, né? E ter diabetes, o IMC entre 30 e 34,9, você já pode fazer a cirurgia metabólica, né? Acima de 35 já é, independente de ter diabetes, outras doenças, já é cirurgia bariátrica, né? Cirurgia bariátrica. E o critério de idade, a idade menor nesse caso é 32 anos. E o limite superior seria 70 anos de idade, mas a resolução, ela diz também que depende muito da condição desse paciente com 70 anos, né? Então, tudo é avaliado, né, Marcos? Eu acho que tudo é avaliado, tudo ponderado, né? E o paciente que vai sentar na sua frente tem que ser muito bem avaliado pelo cirurgião, por exames e por especialistas. Excelente, doutor. Realmente é não prorrogar, né, uma qualidade de vida a mais, uma felicidade a mais, né? As pessoas realmente têm que buscar ter uma saúde em dias, né, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Quero agradecer a oportunidade de o senhor está compartilhando esse tanto de conhecimento aqui conosco em relação à diabetes. E a gente está aqui à disposição, sempre que o senhor quiser voltar para esclarecer outras dúvidas, falar de outros temas, o programa vai estar sempre de portas abertas aí para você. Obrigado, Marcos. Um tema importante. Te confesso que muita gente não sabe ainda que tem cirurgia para diabetes tipo 2. Exato. Então, parabéns por abrir esse espaço aí para falar de um tema importantíssimo e que poucos ainda sabem desse tratamento, que é a cirurgia metabólica, a cirurgia para diabetes tipo 2. Nós que agradecemos, doutor. O intuito do programa é exatamente isso, é fazer um trabalho de conscientização, levar a informação certa para as pessoas. Quero agradecer a vocês, telespectadores, pela atenção de vocês para mais um programa e até o próximo. Obrigado.